Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre déficit de atenção. Normalmente quem tem déficit de atenção, pessoas consideradas distraídas, isso é uma das principais características desse distúrbio, falta de foco, distração, mas as causas e as consequências podem ser mais graves. Para falar sobre tudo isso, no programa de hoje, quem está conosco é a psicóloga Fabíola Fernanda e a psicopedagoga Flávia Alcântara. Elas vão esclarecer as dúvidas, vão explicar como superar as dificuldades, vão falar sobre diagnóstico, vão falar das dificuldades que também apareceram durante a pandemia na educação de crianças e adolescentes. Enfim, está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Na definição, os quadros do distúrbio do déficit de atenção são resultado de uma disfunção do funcionamento do córtex pré-frontal, essa área responsável pela atenção, pela organização, pelo controle de impulsos, capacidade de expressar sentimentos. Mas essa disfunção acontece em parte também por uma deficiência do neurotransmissor, a famosa dopamina. São várias explicações e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. As dificuldades de aprendizado, por exemplo, são diferentes de uma criança para outra. Uma pode ter dificuldade em ler, em soletrar, outra pode gostar mais dos livros, mas não consegue entender matemática. Uma outra ainda pode ter dificuldade em entender o que os outros estão dizendo. As variedades são muitas. Então, para falar um pouco sobre esses desafios dos pais e professores, como a gente disse, na época da pandemia, isso ficou muito evidente, a gente vai ter aqui no nosso programa, no primeiro bloco, a psicóloga Fabíola Fernanda, que é mestre em psicologia, é doutora em educação, professora do Centro Universitário UNA. Seja bem-vindo, doutora, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Fernanda, é um prazer estar com você. Alegria nossa para falar de um assunto que tem literalmente tirado o sono de várias famílias, né? Verdade. A pandemia evidenciou vários problemas e um deles é essa dificuldade de aprendizado. E aí vem também a internet, as redes sociais, as consultas no Google dizendo datas, prazos e determinações de que crianças têm que aprender tal coisa até tal idade. Isso só piora. Verdade. Historicamente, depois que a gente viveu, né, a institucionalização da educação no Brasil, há tantos séculos, né, desde a chegada dos jesuítas aqui, em que a gente começa, então, a institucionalizar aquilo que era algo tão da vida cotidiana, sem tantas regras, sem tantas normas, a gente vai vivendo gradualmente padronizações, métodos, técnicas, e aí a gente vai vendo o quanto que a escola realmente ela é pautada em prazos, isso que você fala, né? Com qual idade a criança deve começar a ler, escrever, com qual idade a gente espera que uma criança desenvolva a linguagem. E essas padronizações é que, de fato, assustam as famílias, né? Quando elas percebem que as crianças não correspondem a essas expectativas. Portanto, historicamente, nós lidamos com dificuldades de aprendizagem. O que aconteceu ao longo da história da educação brasileira é que a escola foi banindo esses alunos que não correspondiam às métricas da escola. A pandemia veio escancarar vários problemas que afetaram os processos de aprendizagem, mas que são problemas que estão relacionados a questões sociais, familiares, de violência doméstica. Então, é um conjunto de fatores, né, que, de fato, afetaram as crianças imensamente no que diz respeito ao processo de aprendizagem. É muito interessante você falar sobre esse padrão de educação que a gente institui no mundo capitalista, que tem lá na frente uma determinação da função que a criança, adolescente, jovem e adulto vai ter que exercer para cumprir seu papel na sociedade capitalista. Tem o vestibular, né? Então essas datas, todas elas, estão ligadas e sincronizadas com o vestibular, que vai determinar o rumo de alguém que, às vezes, pode não saber muito bem que rumo tomar, né? É verdade. E sem contar que a escola sempre priorizou a nossa capacidade de aprender, né? Na verdade, as crianças têm diversas habilidades em diversas áreas,
mas eu percebo isso muito no campo da inclusão. Quando a gente está diante de uma criança que tem um déficit cognitivo, quanto que isso assusta a escola. Eu já vivi muitas experiências de famílias que vão matricular os seus filhos e a primeira pergunta que a escola faz é: tem um cognitivo preservado? Né? O que significa isso? Né? Ela tem as funções cognitivas suficientemente preservadas para aprender? E com isso, a gente vai vendo que a escola não valoriza os aspectos afetivos, emocionais, como deveria valorizar. Hoje, com esse momento que a gente está vivendo, quase pós-pandemia, que fica até difícil dizer se já é pós-pandemia, né? Mas pelo menos Pós assim... que a gente quer, né? A gente quer. Verdade. Mas, de alguma maneira, a gente já sente um alívio, porque as aulas já voltaram para o modelo presencial, quer dizer, as crianças já reassumiram essa rotina escolar. O que a gente percebe é o quanto que esses aspectos emocionais, afetivos, estão atrelados aos processos de aprendizagem. Sim, né? E às vezes até em choque com a grade curricular que a gente vai digerindo há anos. Eu, particularmente, nunca entendi porque a gente tinha, na minha época, aqui no Colégio Isabela Hendricks e também em todos os colégios, tinha que estudar muito mais matemática do que história. Por que razão? Por que razão essa maior cuidado e atenção no currículo e na grade para matérias exatas, sendo que potenciais podem existir dos dois lados, né? Eu acredito, Fernando, que isso é uma herança que a gente traz até hoje, lá da modernidade, quando... A gente precisava de engenheiros, construtores. Eu digo quando surge a ciência moderna, né, em que vai acontecer uma nova racionalidade, ali pós-renascimento, início de idade moderna, em que a racionalidade vai ser outra. E que quando a psicologia cria a categoria inteligência, nós vamos ver que quase que automaticamente racionalidade passa a ser sinônimo de inteligência. E a escola, ela quer o quê? O sujeito que seja altamente inteligente, mas não qualquer tipo de inteligência. Essa inteligência abstrata, né, ligada ao raciocínio lógico. E quando você traz esse tema, né, para a nossa conversa, alunos com dificuldades de aprendizagem, eles serão alunos muito vulneráveis nesse contexto escolar, uma vez que outras habilidades não são tão consideradas. Né? Então, eu vejo assim, um desafio enorme das famílias, além de trabalhar com a perspectiva escolar, de psicologia escolar, eu também atuo com consultório, atendendo crianças que trazem queixa escolar e as famílias chegam muitas vezes desesperadas. Nesse momento agora, pós-pandemia, eu tenho recebido crianças com 9 anos que ainda não conseguem escrever letra cursiva e que as famílias ficam desorientadas, as escolas também. Crianças que começaram a desenvolver um medo da escola devido à prova, né? Então, eu acho que faz-se necessário, nesse momento, mais do que nunca, as escolas considerarem nas suas práticas pedagógicas o quanto que essas crianças também voltam afetadas, fragilizadas, crianças que tiveram perdas importantes, né, de luto na família, de pessoas muito próximas. Não dá para a gente pensar que a aprendizagem é só um processo cognitivo, neurológico. A aprendizagem está envolvida com uma série de fatores sócio-históricos. E nesse programa que a gente fala sobre o déficit de atenção, de aprendizagem, que a gente vai falar também sobre hiperatividade, enfim, que a gente vai passear sobre esses assuntos aqui, é muito importante a gente entender também que até o conceito de educação e de aprendizado foi revisado durante o período da quarentena, revisado pelos pais, pelas próprias crianças, a valorização do professor, a gente teve vários exemplos disso, pais e mães completamente exaustos com esse ensino remoto, que tirou o sono de milhares de famílias pelo mundo afora, né? Eu acredito que a pandemia nos trouxe a oportunidade de aprendermos lições importantíssimas para a nossa existência. Não só no âmbito escolar de aprendizagem, mas a nossa vida, né? Só não aprendeu quem infelizmente não quis ou por limitações pessoais não conseguiu. E no campo da aprendizagem, eu acredito que a gente teve uma lição importante a aprender, que é
rever esse modelo de escola que remete ao século XVIII e que a gente ainda perpetua, né? Eu não estou aqui desconsiderando modelos educacionais mais emergentes. Nós temos, sim, práticas pedagógicas, propostas de escolas muito mais emergentes, contemporâneas, né? Pautadas em uma prática de liberdade maior para os estudantes, mas isso não é o que vigora na educação brasileira. O que vigora é o modelo tradicional ainda, do aluno sentado, enfileirado, olhando para frente, prestando atenção, né? E como que a gente vai querer um aluno sentado, olhando para frente, prestando atenção, se esse aluno é conectado, se ele é estimulado quase que 24 horas por dia, com coisas muito mais interessantes do que olhar para uma lousa e para um livro didático. Que pretensão, né? Que pretensão. Então, eu acredito que a pandemia nos faz repensar as relações de poder na escola, né? À medida em que as escolas tiveram que reinventar um outro jeito de ensinar, um outro jeito de aplicar prova, né? Que não é mais o aluno fazendo a prova com o olho do professor ali atento, mas provas em casa, enfim. A pandemia revirou esse modelo tradicional de escola e que a gente agora tem a grande oportunidade de propor algo novo. E me assusta o fato de que muitas escolas, pelo menos aquelas com quem eu tenho me deparado, trabalhando com crianças que são de diferentes escolas, me parece que as escolas aprenderam muito pouco, né? Infelizmente. Infelizmente. E junto com isso vem a dúvida e também vem à tona essa expressão, déficit de atenção. Será que meu filho tem? Será que eu tenho? Eu, pai, a mãe, os cuidadores? Quem é que está com esse problema? Porque já que encontramos aí um ruído, um distúrbio, vamos investigar. E aí o nome mais simples que aparece, eu estou dizendo simples assim, o mais próximo de um diagnóstico seria esse, que acabou sendo muito usado dentro dessa balbúrdia toda que foi o ensino remoto, né? Fernando, eu acredito que a gente tem vivido hoje na educação um grande desafio, que é lidar com a medicalização da educação. Esse é um tema extremamente contemporâneo, importantíssimo, né? Em que a gente se debruça nele enquanto psicologia, enquanto pedagogia. É um tema urgente. O que é a medicalização da educação? É exatamente transformar aqueles aspectos que são típicos da infância, da vida, do jeito de ser de cada um, em aspectos patológicos. Então, devido a essa perspectiva histórica de uma escola muito intolerante à diferença, é muito mais fácil patologizar a diferença do que acolher. Então, hoje, eu te digo assim, né, com base no meu referencial teórico, daquilo que eu venho pesquisando, eu não estou negando que as patologias existem, inclusive doenças biológicas, neurológicas, que muitas vezes vão culminar até numa necessidade da criança ser medicada para ela se desenvolver melhor na escola, aprender com mais efetividade, mas existe um excesso de diagnósticos, de laudos, existe inclusive uma banalização, né? E é com isso que a gente vem lidando hoje, discutindo, inclusive em âmbito nacional, existem vários fóruns, né, de luta contra a medicalização, que é um ponto importante porque as crianças ficam muito vulneráveis. É muito mais fácil atribuir um diagnóstico do que se implicar enquanto família, enquanto instituição escolar. Já aconteceram alguns avanços importantes da escola mais integrada. Hoje a escola, quase que por lei, precisa ter também, aceitar crianças com diferentes níveis de aprendizado. Isso antes existia em escolas especializadas, hoje já se provou, já se avançou nesse ponto, né? Mas, por outro lado, tem essa questão da medicalização da escola, né? Avançamos, mas precisamos avançar um pouco mais. Por quê? A Política Nacional de Educação Especial considera que o público-alvo da educação especial são as crianças com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que envolve aí, basicamente o transtorno do espectro autista, e as crianças superdotadas,
né? As crianças com transtornos de aprendizagem, elas não são contempladas na política de educação especial. Elas têm direito à educação, porque a educação, em termos de uma diretriz internacional, ela deve ser inclusiva, né? Mas elas não usufruem dos mesmos direitos que uma criança autista, que uma criança com deficiência auditiva, visual, de ter serviços específicos, né? Então, quando eu falo de crianças com transtorno de aprendizagem, estou falando de criança com dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, crianças com TDAH. Elas são muito encaminhadas para atendimento clínico. E esse suporte pedagógico ainda é frágil, né? Quais são os diagnósticos quais são os sinais mais evidentes? A gente está falando que, claro, cada história tem a sua particularidade, mas prestando aí um serviço para a nossa telespectadora, nosso telespectador, falando sobre hiperatividade, dislexia, todas essas nomenclaturas. O que os pais precisam ficar atentos, considerando todas as vertentes de situações que até hoje não estão normalizadas, né? Eu fico até com um pouco de receio de dizer isso, porque eu sou mãe e a gente fica muito apreensivo com qualquer sinal que o filho demonstra, a gente já acha que ele está com aquele problema, né? E é necessário considerar com muito carinho, com muito cuidado esse contexto, que as crianças ficaram mais de 2 anos afastadas da escola, né? Algumas ficaram mais de 2 anos do âmbito presencial. Então, a gente observa a criança como um todo. Então, no caso, por exemplo, da dislexia, a dislexia, os sinais mais evidentes aparecem no período da alfabetização, né? Tem gente que propõe, tem autores que propõem diagnósticos mais precoces, mas eu concordo que é nesse período de alfabetização que fica mais possível as evidências de crianças que vão ter dificuldade de associar os fonemas com os grafemas, crianças que vão ter dificuldade na escrita, né? Vão omitir letras, tanto na fala quanto na escrita. Então, eu acho que é importante observar, mas eu diria para as famílias o seguinte: não é porque a criança apresentou essa dificuldade que já vai direto pensando que ela tem dislexia. A gente precisa analisar com carinho, né? Como que está a vida dela na escola, como que é a relação dela com a professora, buscar essa avaliação de maneira mais cuidadosa, né? Crianças que têm dificuldade de comportamento, que não conseguem ficar muito quietas. As escolas, quando se deparam com crianças muito inquietas, geralmente já falam de cara, assim, suspeita inicial, TDAH, né? A criança é hiperativa. Isso é muito delicado, a gente tem que tomar um cuidado para pensar o que a criança está dizendo quando ela está mais inquieta, né? É isso que eu estou falando de patologização. Patologização é isso, é a gente já ir para o campo da doença sem contextualizar o comportamento, sem compreender o que se passa com a criança. As crianças dificilmente vão dizer, porque até para nós adultos isso é difícil, eu estou triste por isso, isso, isso. Não, elas vão demonstrar com atitudes, né? E aí é necessário que a gente entenda o que está acontecendo com ela. Muitas vezes sem filtros, né? Atitudes que, justamente por isso, não tem filtros. Mas é muito interessante o que você está dizendo aqui, porque a gente viu, então, com a pandemia, esse padrão educacional que vem do século XVIII ser questionado na prática, literalmente, e colocando por terra alguns conceitos, tipo a idade correta para a criança começar a ler e escrever. Não, mudou, né? Talvez isso não seja exatamente um indicativo de um problema, porque tem todo um quadro para ser analisado e avaliado aí do que ela passou nos 2 anos, né? Durante muito tempo, hoje, assim, no campo da aprendizagem, a gente tem correntes teóricas que vão propor uma ênfase mais voltada para um aspecto do desenvolvimento infantil, digamos assim, né? Alguns para a questão mais neurológica, aí a gente está no campo mais da neuropsicologia, da neurociência, e vamos encontrar vertentes sócio-históricas. Eu atuo na vertente sócio-histórica, que considera que a aprendizagem ela é um processo multideterminado, tem a ver com uma capacidade neural de aprender, né?
porque a gente aprende com base em funções cognitivas, memória, linguagem, né? Essa capacidade de abstração. Então, é necessário, sim, sinapses, esse processo neurológico, mas é necessário também questões que envolvem o contexto sócio-histórico, relacional, afetividade. Então, eu vejo a aprendizagem como esse processo mais amplo, mais contextualizado. Sim, sim. E colocando aí também uma luz para a participação familiar, né? Porque os pais viram como é difícil. Se a gente estava falando daquela sala de aula que, de forma pretensiosa, exige que o aluno fique ali grudado no quadro negro, a gente viu que com o monitor não é tão diferente assim, mas os pais que foram percebendo isso também, né? Entendendo melhor o filho, percebendo ali quais são as demandas mais urgentes, né? Nós tivemos situações muito variadas, né? Crianças que tiveram acesso a aulas remotas, com um bom dispositivo, uma boa rede de internet, e que não sofreram tanto essa ruptura, né, na relação com colegas, com professora, ainda que num ambiente virtual. Mas tivemos crianças que tiveram... Aí é questão social do Brasil, né? Terrível, Crianças que na rede tiveram pública. um completo afastamento, que tiveram uma precariedade em relação à continuidade do conteúdo acadêmico, né? Tivemos crianças que tiveram uma casa mais organizada para estudar, um apoio da família, crianças que tiveram que conviver com conflitos familiares, né? E aí, essa diversidade toda de experiências que as crianças viveram, né? Não tem como isso não trazer consequências. Exatamente, exatamente. E é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está discutindo déficit de atenção, déficit de aprendizado. A gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades. E dentro da sua vivência, dentro da sua experiência, eu te falo a frase e você diz, ok, isso é mito, não, isso é verdade. Ou isso em termos. Você fica à vontade. Preparada? Preparada. Então é agora, vamos lá. Estamos aqui com a Fabíola Fernanda, que é psicóloga, ela é mestre em psicologia, doutora em educação, professora do Centro Universitário UNA. A gente está falando sobre déficit de atenção e a gente vai ter agora o Mitos e Verdades. Eu falo as frases e você me diz, tá bem? A primeira é essa, a capacidade de ser atento é um dom. Portanto, essa capacidade nasce com alguns privilegiados. Mito ou verdade? Mito. Eu acredito que a atenção, embora tenha esse aparato neurológico que justifique a atenção, ela é um processo construído na relação com o meio, com as pessoas, com os objetos de aprendizagem. Com treino? Não é um dom, né? Todos somos capazes de desenvolver atenção. E essa atenção, ela vai ser um pouco também seletiva em algum momento da vida? Sim. A outra questão é essa, o uso de medicação pode curar os transtornos de déficit de atenção. Mito ou verdade? Mito. Os transtornos de aprendizagem são causados por aspectos neurológicos, né? Não só o déficit de atenção e a hiperatividade, mas todos os transtornos de aprendizagem são considerados hoje pela ciência como situações que não têm cura, né? Mas que a gente dá suporte para o sujeito, auxilia. A medicação é utilizada como uma das ferramentas, né? Acompanhamento psicopedagógico, as diversas estratégias de técnicas de estudo, né? Avaliação, mas não é considerada uma situação de cura. Há um consenso entre os especialistas que o déficit de atenção tem causa neurológica. É mito ou verdade essa frase? É verdade. Cientificamente, a gente considera que todos os transtornos de aprendizagem são causados por aspectos neurológicos. Aí vale destacar a diferença que existe entre transtorno de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem são essas condições neurológicas que afetam a aprendizagem e que, portanto, né, hoje são consideradas incuráveis.
E as dificuldades de aprendizagem têm a ver com causas contingenciais. Então, por exemplo, uma criança viveu uma situação emocional que foi difícil, desestabilizou essa criança, ela pode ter uma queda no desempenho escolar e depois ela retoma isso e continua. Não, muda o professor. Isso. Aí nós não estamos falando de transtorno, estamos falando de dificuldade. Que aí é muito diferente. Às vezes as coisas podem se confundir, né? Esses dois conceitos, né? Exatamente. Isso fica muito fácil com quem, assim como eu, não consigo gostar de matemática. Mas ao longo da minha trajetória de estudante, eu fui vendo que, na verdade, o professor ajudava ou atrapalhava muito essa minha birra com a matemática, né? Então, provavelmente, você tinha dificuldade. Não um transtorno, né? Mas alguns problemas eu não consigo resolver até hoje. Eu acho que eu vou continuar sem saber resolver. Não teve professor que dê jeito. Não é só você, né, Fernando? Nós não aprendemos tudo. Acho que isso é tão importante, né? Porque muitas vezes a gente, né, profissional de educação, fica naquela expectativa de que a criança tem que aprender todo o conteúdo da série. E isso é uma exigência tão desnecessária, porque nenhum de nós aprende tudo. É verdade, é verdade. Quando a gente vai falar de adaptação curricular para crianças com deficiência, a flexibilização do currículo, né? A gente trabalha muito isso com os educadores, pedagogos, a importância da gente priorizar, né? Tem alunos que não vão conseguir mesmo cumprir todos os objetivos do currículo. E hoje a gente tem, inclusive, legislação que nos dá essa possibilidade, né, de transformação dessas propostas curriculares. É muito legal. Eu vi outro dia que, para algum tipo de transtorno, quando a pessoa vai fazer uma prova, um concurso público, vestibular que seja, ela consegue comprovar isso e ter um tempo maior para fazer a prova. São avanços, né? São avanços. Né? É um olhar para isso, né? Exatamente. E a outra questão, olha só, apenas com técnicas e com estratégias comportamentais, a gente pode ensinar alguém um modo próprio de prestar atenção. É mito ou é verdade? É verdade. Acredito que a gente possa, como eu falei, né, todos os transtornos de aprendizagem, não só o déficit de atenção e hiperatividade, mas todos os outros, dislexia, disgrafia, a gente vai construindo estratégias para o sujeito manejar isso ao longo da vida, né, da melhor maneira possível. Então, isso é verdade. E ao longo da história, a gente já viu grandes personagens com todos esses problemas aí, né? Aliás, geniais. Isso, viraram gênios, né? Porque conseguiram se adaptar? Sim. Mas eu acho que é uma coisa importante. Possivelmente, tiveram personagens nas suas histórias de vida que tiveram uma participação importante. Com isso, eu quero destacar a importância da gente oferecer para toda criança com dificuldades aposta, credibilidade, suporte, afetividade, aceitação. Porque na vida desses que venceram essas dificuldades, com certeza tiveram personagens importantes. Sim, sim. O contrário disso tudo, a gente já sabe o que é, né? É o que só vai atrapalhar, é baixa autoestima, baixo poder de reação. Que culmina na evasão escolar, né, Fernando? Que eu acredito que esses índices que a gente tem no Brasil ainda tão altíssimos, né, em relação à escolarização, essa escolarização precária de crianças que terminam o ensino fundamental, anos iniciais, vão para os anos finais do ensino fundamental, outros que acessam até o ensino médio não sabem ler, porque nós lidamos com isso no Brasil. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade. Crianças que chegam no ensino médio, ou seja, adolescentes na quinta já, né? série, a chamada quinta série? Não, quinta série ainda é anos iniciais do ensino fundamental. Ah, nós estamos falando de primeiro ano científico, antigo primeiro ano científico? Estou falando de crianças que vão empurrando essas defasagens a ponto de virarem adolescentes, entrarem no ensino médio com dificuldades severas ainda na escrita, na leitura, né? Então, isso mostra o quanto que
são pessoas desassistidas em alguma medida, né? Porque tem uma exigência muito grande dos números, né, de crianças aprovadas. Aí aprova todo mundo, vai passando, vai. E aí isso, no final, entra numa conta numérica aí, de país civilizado, né, que, na verdade, não é convergente com a realidade. Não, né? não converge Estou com a falando realidade. do ensino público, Sim. que tem vários pontos difíceis, né, várias sensibilidades. Né? A outra questão é: o tratamento é ineficaz para adultos. É mito ou verdade? Eu acredito que sempre é possível a gente subverter, né, as dificuldades, as limitações. Então, é claro, as crianças têm uma plasticidade neural muito maior, né? Por isso que quando, por exemplo, um bebê nasce com uma deficiência, a gente recomenda, né, estimulação precoce, porque na primeira infância, de 0 a 3 anos, é o período em que o sistema nervoso central mais se desenvolve. É claro que na infância a gente lida com essa plasticidade neurológica muito mais intensa. Mas eu acredito, na minha prática profissional, eu defendo que sempre é possível, né? Sempre é possível favorecer o sujeito de alguma maneira, auxiliá-lo a fazer aí as suas insurreições, lidar com as dificuldades, porque a gente tem que considerar uma coisa também importante, que as dificuldades de aprendizagem, elas se desdobram na vida social dessa pessoa. O sujeito com dificuldade de aprendizado é estigmatizado. Ele vai viver situações de exclusão, ele vai viver situações que afetam, sim, a autoimagem, o autoconceito. Então, quando a gente está diante de um adulto que teve fracasso escolar, ele está muito fragilizado, ele pode ter uma autoestima muito baixa, por ter sido uma pessoa desacreditada desde a infância, né? Então, eu penso que mesmo na vida adulta a gente tem condições de fazer alguma coisa por essa pessoa, de auxiliá-la, né? Pessoas com déficit de atenção são menos inteligentes do que outras pessoas. Isso é mito ou isso é verdade? Mito. Mito. A atenção é uma das funções cognitivas, né? Mas quando eu falo de funções cognitivas, porque para a gente ser inteligente, nós vamos usar as funções cognitivas. Mas não é só a atenção. E muitas pessoas, mesmo com o déficit de atenção, vão conseguir demonstrar muita capacidade de solução de problemas, que é aquilo que a gente considera como inteligência, né? Outras doenças podem estar associadas ao distúrbio, ao déficit de atenção. É mito ou verdade? Eu não diria doenças, eu diria deficiências, né? Então, existem deficiências, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, o próprio transtorno do espectro autista, vão interferir, sim, acredito eu, nessa construção aí do processo de atenção. E mais do que isso, vão demandar desse sujeito buscar outras possibilidades de construir a atenção. Então, por exemplo, uma criança cega, a forma como ela desenvolve a atenção não é a mesma de uma criança que enxerga. Eu acredito que interfere sim, mas não seria doença. Seriam esses quadros de deficiência mesmo, sensorial e cognitiva. Bom, somente o tratamento com medicamentos é eficiente para tratar o déficit de atenção. Isso é mito ou é verdade? Mito. Inclusive, eu trabalho numa perspectiva que defende o uso da medicação como última medida, como uma medida extrema, né? Depois que já se esgotou todas as outras possibilidades. Justamente por aquilo que eu te falei, da banalização dos diagnósticos e a banalização também dessas formas de tratamento, de intervenção. Eu atendi uma vez um caso de uma criança com autismo, ele veio para uma avaliação e no final a gente concluiu que ele tem um transtorno do espectro autista. E a mãe, vou falar rapidinho esse episódio, eu acho que ele é bem ilustrativo. E a mãe e o pai ficaram com muito medo de levar o laudo para a escola. Já havia uma questão meio desgastada na relação entre eles.
E aí eu falei, não, eu vou lá com vocês, eu já tinha ido, já tinha conhecido a equipe da escola, por sinal muito disponível. Quando eu cheguei lá, a pedagoga estava com a Ritalina na gaveta para ministrar numa criança, que não era meu paciente, era uma outra criança. E aí uma delas, né, era a pedagoga e a diretora, uma delas falou assim, Fabíola, a gente queria ter na caixa d'água, para garantir que todos tomassem. Eu achei isso muito complicado, mas achei que aquela fala é uma fala representativa do que muitos gestores de escola também gostariam, né? Uma pílula da obediência, da submissão. Então, eu não sou contra a medicação de forma nenhuma, né? O trabalho da gente, ele é desenvolvido junto com a psiquiatria, com a neurologia, e a medicação, como eu falei anteriormente, ela é necessária, sim, para muitas crianças, mas eu não acredito que ela é necessária para tantas crianças que usam. Ritalina na caixa d'água, né? É um exagero, né? É. Bom, querida Fabíola Fernanda, eu queria te agradecer muito aqui. Foi uma alegria conversar com você. Agradeço, Fernando. Sucesso na jornada e continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí, tentando... É um trabalho de formiguinha, né? Mas muito necessário, né? Porque existe muito a ser feito. Essas transformações que a gente falou sobre elas já aconteceram, mas como você disse, é um modelo do século XVIII que precisa ser transformado com pessoas como você. Parabéns. Obrigada, Fernando. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse tema que eu amo tanto, né? Que é o tema da educação, da infância. E de fato, é aquilo que eu falo com os meus alunos, né? A gente não consegue muitas vezes, ou na maioria das vezes, grandes revoluções. Mas eu me contento com as micro-revoluções, né? Com aquilo que eu consigo fazer de transformação na vida de uma família, de uma criança. E assim a gente vai seguindo nessa aposta pela educação. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E daqui a pouco a gente continua falando sobre déficit de atenção. A gente vai conversar com uma psicopedagoga, professora do curso de Pedagogia da Estácio de Sá, doutoranda em Educação. A gente vai ter daqui a pouco a Flávia Alcântara. Fique aí, a gente volta também por aqui daqui a pouquinho.